Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você, meu irmão, que está no norte, no sul, ou qualquer parte deste país, que a graça de Cristo vos alcança. Você que tem ouvido essas mensagens, você que tem gostado, dê aí o seu like, divulgue essa mensagem aos seus parentes, aos seus amigos, porque eu estou pregando uma palavra viva, uma palavra que edifica, que transforma. É uma palavra que tira você da velha religião, da escravidão, porque o apóstolo São Paulo diz que nós somos uma nova criatura em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós não podemos viver mais debaixo desse jugo. Não pode, não pode, não pode, não pode. Você não pode ir num cinema, não pode ir com a sua família num teatro, não pode ir numa praia, não pode ir numa festa, não pode ir num shopping. O seu dever, a sua obrigação é só estar ali, chega do seu serviço cansado, tem que correr e ir ali prestar culto. Isso não é nenhum culto, é sua presença. Eles querem a sua presença e o seu dinheiro. É isso que eles querem. Eles não estão preocupados. Se você passar um mês sem ir lá, mas você mandar constantemente um envelope com dinheiro, é isso que eles querem. Porque a preocupação da religião é o dinheiro. Eles não têm outra preocupação senão o dinheiro. Nós, por falta de conhecimento, a gente saía pelas ruas distribuindo folheto e convidando pessoas, achando que estava fazendo uma grande coisa para Deus, entanto nós estava fazendo para eles, porque isso é para crescer o império deles. Vocês veem aí certos tipos de ministério aí que possui hoje bilhões e bilhões e não faz nada para os necessitados, o povo que precisa. Então eu sou o Nilson Queiroz, da Verdadeira Graça de Cristo. Eu que passei por muitos anos dentro deste chamado evangélico, né? Na verdade, evangélico não tem nada, porque evangelhos são boas novas, boas notícias, coisas boas para a edificação da nossa vida. Eu quero, nesse momento, uma palavra que me veio ao coração, né? Seja um liberto. Isso está baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. O apóstolo São Paulo escrevendo, ele disse: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 ele diz: não vem por obra para que ninguém se gloria. Então nós vemos muitas pessoas correndo, tentando fazer tanta obra para Deus, achando que está fazendo para Deus. Corre para lá, corre para cá, e vai para lá, vai para cá, entrega folheto e convida e faz, e enquanto a própria palavra diz que não é por obra. Deus não vai te fazer nada, porque a obra de Deus já está feita. Nós só temos que adorar a Deus e nada mais. Porque olhando para este versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso procede de Deus. É a salvação do quê? Da mente. Você é liberto da sua própria mente. Não é salvação para você entrar no céu. Porque hoje as religiões dizem que você tem que aceitar Jesus como Salvador para você ir para o céu. Enquanto você aceita Jesus, eles não aceitam. Eles que são os fundadores desse movimento, eles não aceitam a palavra de Deus. Eles são contra a palavra de Deus. Tudo que Deus diz que é para fazer, eles não fazem. Todos os versículos da Bíblia não encaixam com o que eles dizem. E eles querem que você aceita
passa pelo batismo, participa da ceia, participa ali das consagrações, de todos os rituais, todos os dogmas, tudo que eles têm ali dentro para ir para o céu, enquanto nós já viemos a este mundo salvo. Não existe esse negócio de aceitar, nós já somos salvos antes de nós vir a este mundo. Deus já nos salvou e já nos separou. Para que você talvez não entenda, há duas sementes, a semente do bem e a semente do mal. Há o joio e o trigo, e esses dois caminham junto, crescem junto e estão juntos. Desde o início, você viu que ali houve ali Abel e Caim, a semente do mal e a semente do bem. Então isso até os dias de hoje, existe o bem e existe o mal. Então a salvação não depende de mim, não depende do seu pastor, da sua igreja. A salvação já vem de Deus. A salvação é eterna, ela veio, porque nós já existimos antes da fundação do mundo. Nós olhamos para Hebreus capítulo 2, versículo 14, que o nosso espírito veio a este mundo e se revestiu de carne. E nós passamos por um tempo determinado aqui nessa terra, até o dia em que Deus extermina a nossa vida e o nosso corpo volta para a terra e o nosso espírito volta para Deus. É um grande engano, uma grande mentira que essas religiões ficam convidando as pessoas para vir na frente e dizendo que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Hoje você está salvo, amanhã você já não está mais salvo. Hoje você está sem pecado, amanhã você está novamente com pecado. Você tem que fazer um jejum, você tem que fazer um sacrifício, você tem que ir para o monte, você tem que orar tantas horas, tantos dias para Deus te perdoar. Isso não existe porque o pecado já foi eliminado. Não existe mais pecado. O pecado terminou na cruz de Cristo. E a denominação anda dizendo que você está cheio de pecado. Não. Nós olhamos que João, quando olhou para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro que tira. Ele não diz, eis aí um que vai ajudar. Não, ele diz, esse tira o pecado do mundo. E você olha também, né, para o livro de Zacarias, no capítulo 3, e versículo 9, Deus diz, removerei o pecado da humanidade num só dia. Isso aconteceu na cruz. E o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz, porque ele tomou sobre vós todos os nossos pecados e levou sobre o madeiro. Então não existe mais pecado. É uma grande mentira quando diz, porque o pecado é transgressão da lei. Enquanto existia lei, existia pecado. Não tendo lei, não tem pecado. E a lei terminou na cruz. Romanos 10 e 4. O fim da lei foi Cristo. Se você está em Cristo, como Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação. Se você não tem condenação, que pecado você tem? Então, é uma mentira que as falsas religiões têm pregado para o povo. O que você tem é obra da carne. Você olha em Gálatas capítulo 5, e do versículo 19 ali, você pode ver que fala das obras da carne. E o que você faz na carne, você vai pagar na sua própria carne. Porque Deus, Ele castiga, Ele repreende, Ele açoita todos quanto Ele o ama. Mas aquela palavra pecado, que era lá do tempo de Moisés, foi exterminado. Então, a salvação que Jesus disse, né, e o próprio apóstolo Paulo confirma, ali em Efésios 2 e 8, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. A graça é favor não merecido. Deus liberta a sua mente. Como o apóstolo Paulo escrevendo essa carta ao povo de Éfeso, ele dizendo que aquele povo estava com as suas mentes corrompidas, com as suas mentes cheias das leis de Moisés, nada podia fazer.
613 mandamentos eles tinham que cumprir. Mas o apóstolo Paulo estava alertando, né? Pela graça vós sois salvos. Se vocês aceitar, né, esse Cristo que morreu na cruz, vocês são libertos da vossa mente. A mente é o que governa o nosso corpo. A mente, quando a Bíblia fala coração, coração quer dizer mente. Então, nós vemos aí que a mente é uma terra fértil. Tudo que plantar numa boa terra, ela produz. E tudo que plantar numa mente, ela vai produzir. Nós sabemos que há certos tipos de religiões, eu não vou dizer o nome, que eles sacrificam crianças e são aceitos pelos seus próprios familiares. Isso é bíblico. Nós vemos que Deus disse a Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 10 e 12, ele diz: Moisés, não deixa o meu povo misturar com este povo. Vocês vão passar por uma terra onde o povo sacrifica as crianças, queima as crianças em oferenda aos seus deuses. Então Deus nunca permitiu esse tipo de coisa. Há um livro chamado Catatumba de Roma. É um livro que choca, onde você vê ali vários desenhos dentro desse livro, onde um grande Deus era construído de madeira. E os pais levavam seus filhos entre 2, 3, 4, 5 anos e colocavam dentro desse Deus. Era um Deus enorme ali de 7, 8 metros de altura. E tinha várias grades ali. Era feito em forma de grade. E as crianças ficavam com o rostinho ali na grade chorando. E aqueles carrascos começava o ritual. E os pais entregavam e iam embora. E eles colocavam ali os produtos naquele Deus, naquelas madeiras. E eles eram homens de coração terrível, homens de coração mau. Mas eles batiam os seus tambores. Na hora que eles colocavam fogo, o gemido, a lamentação, os gritos eram tanto que o próprio historiador disse que eles, sendo homens mau, coração de pedra, eles tinham que bater tambores bem alto para tentar cobrir o som da lamentação daquelas crianças. Eles faziam isso porque a sua mente estava voltada para isso. Eles achavam que isso estava agradando o seu próprio Deus. Então, nos dias de hoje não é diferente. Há muita gente que estão com a sua mente ainda cauterizada, sua mente ainda está fechada. Não adianta você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, fazer curso de teologia, fazer escola dominical, mas se Deus não abrir o seu entendimento, a sua mente, você continua com a sua mente fechada, como foi no meu caso. Eu fiz teologia, escatologia, hermenêutica, eu fui professor, superintendente de escola dominical, fiz tudo isso, mas a minha mente estava fechada. Deus me abriu a minha mente e hoje eu entendo que nós já somos salvos antes da fundação do mundo. Quando nós viemos a este mundo, nós já viemos salvos. E agora nós retornamos, como Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que nós voltamos para o lugar de onde nós viemos. A nossa terra natal é o céu, e nós retornamos para o céu. E esse corpo, essa matéria volta para a terra e vira terra. Então, as religiões têm mentido para o povo há quase 2000 anos, mas damos graças a Deus que de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, surgiu uma nova religião? Não, porque o Evangelho da Graça, que foi dado ao apóstolo São Paulo, no capítulo 16 de Romanos, versículo 25, esse Evangelho estava oculto, estava escondido antes da fundação do mundo. Não foi entregue nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago, nem a Filipe, nenhum deles foi entregue diretamente ao apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo deu para o gentil que somos nós. Então nós não temos nada com o resto da Bíblia. Nós temos com a preocupação das 14 cartas do apóstolo São Paulo. E as religiões não aceitam isso. Eles pegam tudo, desde Adão, e traz para dentro da sua chamada igreja.
enche a cabeça daquele povo de imundícia. A sua cabeça está, sua mente está cheia de impureza. Então você tem que descontaminar. Está contaminada com essa religião. Eles pegam Apocalipse, nós não temos nada a ver com Apocalipse. Ali no capítulo 1 e versículo 11 de Apocalipse, as cartas foi escrita e mandada para as 7 sinagogas da Ásia Menor. Não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil veio existir 1.500 anos depois, veio existir o Brasil. Não tem nada a ver com nós, gentil, mas eles pegam toda aquela imundícia lá de Apocalipse e traz para dentro da sua chamada igreja e enche a cabeça do povo dessa imundícia. E o povo muitas vezes deita e não dorme. Ah, porque o anticristo. Ah, porque o homem, a besta. Ah, porque o dragão. Ah, porque esse sinal. Porque o que está acontecendo, essa doença. Estamos aí, essa doença está morrendo tanta gente. É a praga do Apocalipse. Tudo é Apocalipse, isso é uma grande mentira. Se isso está porque assim permitiu Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. Então, a mensagem que eu trago nesta manhã, fuja deste lugar e vai para o Evangelho da Graça. Liga aí o seu vídeo, né? Pega aí o seu aparelho, seu celular, sua internet, entra em qualquer, são ali dezenas e dezenas de pregadores da graça que não ganham um tostão, não tem salário e eles não têm o título. Eles não estão preocupados com título, nem com salário e nem com templo. Eles pregam diretamente na internet. Então essa é a mensagem que eu ofereço para você. Fuja deste lugar e vem para a graça de Cristo, que Cristo está te esperando de braços abertos. Esta é a mensagem que eu deixo para você nesse momento. Que Deus assim o abençoe. E todas as quartas e todo sábado eu estou colocando nova mensagem. Graça e paz para todos.